Nesta aula, você vai aprender o que são os grupos funcionais nitrogenados. As funções nitrogenadas apresentam o elemento químico nitrogênio no seu grupo funcional. Portanto, o que define as funções nitrogenadas é a presença do elemento químico nitrogênio. O primeiro exemplo de funções nitrogenadas é a função amina. Nas aminas, um átomo de nitrogênio está ligado a um grupo alquila ou arila. O que isso significa? Você tem um nitrogênio ligado a um átomo de carbono, que pode estar ligado a outros átomos de carbono numa cadeia aberta, ou então você tem um átomo de nitrogênio ligado a um anel aromático. Então, o grupo alquila é aquele grupo contendo átomos de carbono que não possui um anel aromático. Um grupo arila é um grupo contendo átomos de carbono, mas que contém um anel aromático. E aí, se o nitrogênio estiver ligado em um ou em outro, você vai ter a primeira classificação dos compostos nitrogenados partindo daí. Alguns exemplos de substâncias contendo funções nitrogenadas. A dopamina, que você vê aqui, é uma substância muito importante, porque é uma substância neurotransmissora. Ela está ligada ao temperamento das pessoas. E olha quem você localiza na molécula desta substância. O nitrogênio ligado com hidrogênios. E esse risco que você está vendo, para quem não está ainda acostumado, cada traço representa uma ligação. Um duplo traço, uma dupla ligação. E cada vértice representa um átomo de carbono. Portanto, o nitrogênio está ligado a dois hidrogênios e a um átomo de carbono. É isso que caracteriza a função amina. Outro exemplo muito comum de composto nitrogenado está aqui. É a anilina, uma substância usada na fabricação de corantes e na síntese de medicamentos. Veja só, você está vendo aqui o nitrogênio ligado diretamente a um anel aromático. Isso é o que a gente chama de um grupo arila, que a gente estava falando agora há pouco. Uma outra função nitrogenada de grande importância é a função amida. Nas amidas, o nitrogênio está diretamente ligado a um grupo carbonila. E o grupo carbonila, para lembrar, é quando você tem um carbono fazendo ligação dupla com um oxigênio. Olha só, se o nitrogênio estiver diretamente ligado a um grupo carbonila, então você vai estar na função amida. O que são os nitrocompostos? Nos nitrocompostos, nós encontramos o grupo nitro. O grupo nitro é o NO2. É muito comum no dia a dia a gente ouvir falar dele. O grupo nitro, ele está presente, por exemplo, na trinitroglicerina, no trinitrotolueno, que é o TNT, e substâncias que estão sempre em evidência. Vamos agora aos exercícios. Esta questão, elaborada pelo Centro Paula Souza, ela diz o seguinte: ingerida pelas vias respiratórias, a nicotina chega ao sangue, que irriga todo o corpo, incluindo o cérebro. Na cabeça do fumante, essa toxina excita os neurônios que produzem um
estimulante chamado dopamina. Os neurônios lançam a dopamina no sistema nervoso central e criam uma sensação de prazer. A dependência nasce daí. A fórmula molecular da nicotina e as funções químicas presentes na dopamina, cujas estruturas aparecem abaixo, são respectivamente. Então agora, no próximo slide, nós teremos duas estruturas. Nós temos que identificar qual é a fórmula molecular da nicotina e quais são as funções químicas presentes na dopamina. Temos que ficar atentos ao que o enunciado pede. Então, em primeiro lugar, a respeito da nicotina, lembra aí, nós queremos saber a fórmula molecular da nicotina. Para isso, nós temos que contar o número de carbonos, de nitrogênio e de hidrogênio que aparecem escondidos neste tipo de fórmula. Veja só, o número de carbonos. Nós encontramos nos vértices 9 carbonos. Só que também tem um carbono que está nítido, aparecendo com CH3. Portanto, a quantidade de carbonos aqui são 10 carbonos. A fórmula molecular da nicotina tem que ter 10 carbonos. Sabemos também que tem 2 nitrogênios, isso fica bem claro. Na hora da resposta, nós só podemos dar como resposta quando, na alternativa, a gente tiver presente 10 carbonos e 2 átomos de nitrogênio. Isso já elimina, veja, a alternativa C. Isso é pouco. Vamos supor que você queira deixar o número de hidrogênios para depois. Então, identifique as funções químicas presentes na dopamina. Fica bem claro na dopamina o OH ligado ao anel aromático diretamente. Isso é o grupo fenol. E o NH2 ligado a um carbono saturado. Poderia até ser carbono insaturado, o importante é que não está ligado a uma carbonila. O nitrogênio ligado a um carbono nos mostra o grupo amina. Temos o grupo amina e o grupo fenol na dopamina. Quando a gente vai para as alternativas, nós já eliminamos a alternativa C. Agora, entre as alternativas que a gente ficou, qual tem o grupo fenol e o grupo amina? Veja a alternativa B. Tem o grupo fenol e amina. Nós não encontramos uma outra alternativa que satisfaça as condições. Portanto, sabemos que a resposta é a alternativa B. Repare que eu fiz dessa maneira porque, às vezes, principalmente num vestibular, fica complicado a gente contar os hidrogênios. Mas como é que você faria para contar os hidrogênios? Olha só, quando você analisa um átomo de carbono, ele terá 4 ligações químicas. Cada traço é uma ligação química. Quando você olha um átomo de carbono numa representação como essa, e ele está com 3 traços ao redor dele, são 3 ligações, não está faltando uma? Essa uma que está faltando ele fez com o hidrogênio, porque estas representações, elas não mostram os átomos de hidrogênio, exceto num caso ou outro, como o hidrogênio que está com o oxigênio, aqui mostrou o CH3, do outro lado ali mostrou o hidrogênio que está ligado com o nitrogênio. Mas os hidrogênios que estão escondidos, você localiza analisando cada átomo de carbono. Veja aqui na nicotina, na parte onde você tem 3 ligações duplas, que você tem vértices, que são carbonos, com uma ligação dupla e uma simples. Tem 3 ligações. Em cada um desses vértices tem um hidrogênio escondido aí. Então é dessa forma que você teria que fazer a soma
para achar o número de átomos de hidrogênio e chegaria então à conclusão de que tem aí 14 átomos de hidrogênio. Por isso temos que ter esse jogo de cintura, principalmente no vestibular, de partir para outros pontos da questão para resolvê-la de maneira mais fácil. Faça muitos exercícios e um bom estudo para você.